Então, nessa ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Youssef, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou contraditar, excelência. Vai contraditar, doutor? Vou. Na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que o senhor Alberto Youssef é colaborador, fez um acordo com o Ministério Público Federal e, portanto, tem interesse manifesto neste ato. Não bastasse, é de conhecimento que o senhor Alberto Youssef também já fez outro acordo de colaboração que teria restado frustrado, razão pela qual também, data máxima haver, não pode ser tido como pessoa digna de fé. Certo. Na esteira dos posicionamentos anteriores do juízo, relativamente a essa mesma questão, fica registrada a contradita, que, não obstante, nos termos do artigo 214, não impede a tomada do compromisso, e ainda ressalvando que a lei expressa 12.850 determina que seja tomado o compromisso do colaborador, e sem prejuízo de eventuais questionamentos de credibilidade. Quanto à questão da própria afirmada quebra do acordo anterior, trata-se de questão que já foi, inclusive, submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal por outra defesa e foi rejeitada na ocasião. Então, retomando o que havia adiantado, o senhor está aqui como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça de dizer a verdade e responder as perguntas que lhe foram feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. O senhor Youssef, também é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Por força desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Alberto? Sim, senhor. Então eu vou advertir o senhor que, além do senhor se mentir e responder por falso testemunho, o senhor também perde esse acordo se o senhor faltar com a verdade. Sim, Perfeito? senhor. Perfeito. Feitas essas considerações, eu abro aqui a palavra para as perguntas do Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Senhor Alberto, boa tarde. Boa tarde. O senhor já foi ouvido aqui sobre fatos similares, mas esse aqui é um outro processo, então algumas questões serão reiteradas, reafirmadas, mas eu peço para que o senhor nos responda da forma mais objetiva possível. Tudo bem? Ok. Certo. O senhor, em depoimentos anteriores, afirmou que intermediou pagamentos de empreiteiras para a diretoria de abastecimento da Petrobras, correto? Correto. Quando que o senhor iniciou aproximadamente essa atividade? Olha, foi final de 2005, começo de 2006 até 2012, quando o Dr. Paulo Roberto esteve na diretoria de abastecimento. Depois de 2012, ainda ficou alguns recebimentos para serem feitos de algumas empreiteiras e eu continuei recebendo isso até final de 2013, 2014, salvo engano. Certo. O senhor também mencionou em depoimentos anteriores que havia um grupo de empreiteiras que se reuniam para participar das licitações. O senhor pode me esclarecer brevemente isso? Quais empreiteiras participavam? Na verdade, era um grupo de 16 empreiteiras que participavam para que elas se comprometessem uma com as outras de seguir o rito da sua vez para que as obras eram feitas na Petrobras. Elas negociavam quem seriam as vencedoras dos contratos da Petrobras? Sim, senhor. Certo. O senhor poderia citar alguma dessas empresas, por gentileza? UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Andrade Gutierrez, perfeito. Jaraguá Equipamentos, enfim. Ok. O senhor disse que elas se reuniam. Como que o senhor tem conhecimento de que elas se reuniam? Eu tenho conhecimento porque eu cheguei a participar de algumas reuniões com os diretores das empresas ou com os próprios acionistas das empresas, com, na época, o seu José Janene, que era quem detinha a cadeira do
Paulo Roberto Costa na diretoria. Certo. E nessas reuniões se negociavam pagamentos de propinas sobre os contratos da Petrobras? Sim, negociava. Certo. E depois de negociar, definido quem seria o vencedor do certame, como que isso chegava até a Petrobras? Bom, na verdade, as empresas recebiam as cartas convite e entre elas se reuniam e ditavam quem ia ser o vencedor daquele certame. E depois disso, assim que elas ganharam, uma delas seria ganhadora, a gente sentava para acertar a questão do comissionamento. Perfeito. O senhor mencionou a atuação no âmbito da diretoria de abastecimento. O senhor Paulo Roberto Costa tinha um papel nessa viabilização da contratação dessa empresa selecionada para vencer o certame? Não. Na verdade, a licitação ocorria normalmente. O combinado era entre as empresas na questão de preço, quem daria um preço vencedor, mas na questão da licitação, dentro da Petrobras, ela ocorria normalmente. Certo. Mas, pelo que o senhor tem conhecimento, o senhor Paulo Roberto tinha ingerência sobre a inclusão ou exclusão de empresas? Isso sim. Isso sim, senhor. Certo. Ele podia tanto excluir quanto colocar. E a definição do valor da propina, ela era negociada antes dessa definição de quem venceria ou depois que já estava definido quem era o vencedor? Não, na verdade já existia um combinado que era 1%, mas não necessariamente depois que a empresa ganhava se acertava o recebimento de 1%. Às vezes recebia menos. Perfeito. O senhor chegou a mencionar reuniões de que o senhor participou, em que participaram essas empreiteiras e que se negociavam esses pagamentos. Quem participava pelas empresas? Eram os donos das empresas, os executivos das empresas? Às vezes executivo e às vezes o próprio acionista. Perfeito. O senhor se recorda por parte da OAS de algum executivo participar dessas reuniões? Não, um executivo que tinha contato conosco na época da OAS era o Agenor Ribeiro. Agenor Medeiros? Medeiros. Certo. E ele participava dessas reuniões? Ele participava das reuniões, sim, senhor. Certo. Essas reuniões foram frequentes? O senhor poderia se Olha, na verdade a reunião que eu estou especificando não é das empreiteiras, e sim o executivo da empresa ou do acionista da empresa com o Zé Janene e o próprio Paulo Roberto. Certo. Essa reunião entre Janene, Paulo Roberto Costa, o senhor e os executivos, elas aconteceram, o senhor poderia dimensionar a quantidade? Foram 5, 10, 100 ao longo desse período que o senhor realizou essa atividade? Eu devo ter participado de umas 20, 30. Certo. E o clima lá era um clima hostil, de extorsão, ou era um clima de acerto de pagamentos, de vantagens? É um clima normal. Clima de acerto, normal. Todos que estavam presentes nessa reunião sabiam o que estava acontecendo? Era negociação de pagamento, de propina, em cima de contratos da Petrobras? Sim, senhor. Perfeito. Agora, especificamente sobre essa intermediação das propinas, eu pergunto para o senhor intermediava esses pagamentos dentro da diretoria de abastecimento em favor do Partido Progressista? Sim, senhor, em favor do Partido Progressista. Esses valores, eles eram destinados a quem? Os valores que o senhor arrecadava? Inicialmente ao Dr. José, que direcionava isso. Desculpe, o senhor menciona o senhor José, o senhor José Janene? Sim. Certo. Inicialmente ao seu José, e ele direcionava isso aos dirigentes do Partido Progressista. Depois que o seu José adoeceu, eu passei a falar com os 5 membros do partido, que eram quem na época controlava o partido, e eu passei a direcionar esse recurso a eles. Perfeito. E essa propina era calculada como? Era um percentual sobre os contratos? Sim. E era normalmente a parte política ficava com 60%, o diretor ficava com 30% e quem fazia a intermediação ficava com 10%. No caso, eu e o Genu dividimos. Certo.
esse percentual incidia sobre o contrato principal e também sobre os aditivos? Sim, senhor. E esses pagamentos aconteceram em contratos específicos ou todos os contratos celebrados por essas empresas junto à Petrobras, que o senhor tenha conhecimento? Olha, eu tenho conhecimento do que eu fiquei de negociar e negociei. Mas o Paulo Roberto Costa tinha outros operadores que negociou contratos também no âmbito do abastecimento. Certo. Nessa linha de participação de outros operadores, além desse 1% que o senhor disse, direcionado ao Partido Progressista e aos seus membros, havia nesses contratos da Petrobras também pagamento direcionado a outros partidos, vinculados a outras diretorias? Não, eu fiz uma única operação para a Toshiba, que acabou que ele pediu que eu entregasse esse dinheiro para o Vacari. Ele quem? O diretor da Toshiba. Pediu para que o senhor entregasse valores decorrentes de contratos da Petrobras? Um contrato da Petrobras no Comperge. Certo. O senhor entregou, se recorda para quem o senhor entregou esse dinheiro? O dinheiro, na verdade, o funcionário meu entregou parte na sede do PT para o Vacari e parte, salvo engano, a cunhada do Vacari retirou no meu escritório. Como o senhor disse que foram vários contratos, essa distribuição, arrecadação de dinheiro em contratos dentro do âmbito da diretoria de abastecimento, o senhor tem conhecimento se isso se repetiu de forma também sistemática junto à diretoria de serviços? Sim, na verdade, esses contratos a diretoria de serviço tinha a porcentagem dela também. Qual que era a porcentagem dela? Também 1%. Quem que era o operador junto à diretoria de serviços? Bom, se comentava-se que era o Vacari. O senhor se reuniu alguma vez com o João Vacari? Não. Para discutir esse assunto, não. Encontrei com ele algumas vezes em restaurantes, mas para discutir esse assunto específico, não. Certo. Retomando a distribuição do dinheiro à diretoria de abastecimento, era o senhor quem fazia essa distribuição do 1%? Sim, senhor. O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro entre as empreiteiras e aqueles que recebiam a propina? Só dos contratos que foram direcionados para o Partido Progressista. Teve outros contratos que o Dr. Paulo Roberto direcionou ao PMDB, e aí quem operava isso era o Fernando Soares, o baiano. Esses repasses, acredito que já perguntei para o senhor, ocorreram antes da licitação, depois da licitação e durante a licitação também? Não. Os repasses só eram feitos depois que a empresa assinava o contrato e começava a fazer a obra. Somente depois de receber os recursos da Petrobras? Sim, ninguém pagava adiantado. Certo. O senhor mencionou aqui o nome da OAS como uma das empreiteiras que participavam do cartel. Só para retomar, o senhor disse que tratava na OAS com o senhor Agenor Medeiros, correto? Sim, senhor. O senhor tratou pessoalmente com ele desses assuntos de pagamento de propina sobre contratos da Petrobras? Sim, na verdade eu tratei com ele e com o Márcio Faria, que era um consórcio entre Odebrecht e OAS. Perfeito. Então tratei com os dois juntos. Certo. O senhor Agenor Medeiros tinha autonomia para decidir ou precisava consultar alguém? Não, meu entendimento é que ele tinha autonomia para decidir. Certo. Como o senhor mencionou um caso de consórcio entre OAS e Odebrecht, eu pergunto para o senhor, quando era o caso de consórcio, as consorciadas tinham conhecimento desses pagamentos, então? Sim, senhor. Certo. A presente ação penal, ela faz referência a 3 contratos específicos. O primeiro deles, um contrato assinado em 2007 com aditivos pelo menos até 2012, que é o contrato da Petrobras com o consórcio Compar, formado por OAS, Odebrecht e UTC, para execução de obras na Repar. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Sim, eu me recordo. Nessa obra específica, quem tratou diretamente foi o seu José Giannini, e eu me lembro que eu recebi esses valores na UTC Engenharia. Certo.
qual foi o percentual que incidiu? Eu não me lembro, mas acho que foi acertado acho que em 10 milhões ou 20 milhões, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. O segundo e o terceiro contrato, que é tratado nessa denúncia, foram assinados em 2009 com aditivos até pelo menos 2012. Contratos da Petrobras com o consórcio Reneste Coneste, formado por OAS e Odebrecht, para obras na refinaria Abreu e Lima, Reneste. O senhor se recorda se nesse contrato específico houve pagamento de propina? Houve. Nesses contratos, inicialmente começou com o seu José, ele ainda estava bem de saúde, e aí acabou terminando comigo. E aí foi onde eu me reuni com o Agenor Medeiros e o Márcio Faria para resolver essa situação desse consórcio, desse contrato. Certo. O senhor se recorda qual foi o percentual que incidiu nesse contrato de pagamento de propina? Olha, isso teve um abatimento, mas parece que entre as duas foi coisa de 30 milhões. Certo. Senhor, como que o senhor recebia esses valores? Para receber esses valores, o senhor se utilizou de empresas que o senhor controlava? Da Odebrecht eu recebi esses valores em efetivo. E da OS eu cheguei a fazer alguns contratos para recebimento. Certo. Esses contratos com empresas como a Empreiteira Rigidez, RCI Software, MO Consultoria? Sim, senhor. Certo. E esses contratos foram celebrados pela própria consultora OAS e por empresas controladas pela OAS? Sim, senhor. Certo. Essas empresas, então, foram utilizadas especificamente para receber esses valores desses consórcios que eu mencionei há pouco? Ok. E essas empresas prestavam algum tipo de serviço? Não, senhor. Existem até contratos, laudos que foram apresentados pela MO Consultoria, laudos técnicos em favor da OAS. Esses laudos, então, são falsos? São falsos. Perfeito. Recebidos esses valores, a quem que o senhor repassava? Sei que o senhor já disse, mas especificamente em relação a esses contratos? 60% ia para o partido, 30% para o Dr. Paulo Roberto e os outros 10% ficava entre eu e o Genor. Certo. Depois que o senhor Paulo Roberto deixou a Petrobras, o senhor fez algum pagamento a ele? Fiz. Eram pagamentos referentes a novos ajustes ou ajustes anteriores que o senhor continuou pagando mesmo depois que ele deixou o cargo público? Ajustes anteriores que ficaram para ser recebidos durante um período e conforme eu fui recebendo eu fui acertando. Certo. Em relação à atuação do senhor Paulo Roberto nesse processo de negociação e recebimento de valores, quem que determinava o comando desse caixa geral de recebimento de propinas? Era o senhor que operava? Era o senhor Paulo Roberto ou eram outras pessoas? Na verdade, o Dr. Paulo Roberto é que tinha o controle disso porque ele que assinava os contratos. Então ele muitas vezes direcionava algum contrato que não fosse para o PP. Uhum. E aí, o que acontece? Eu tinha o controle e fazia o controle dos contratos que foram direcionados para o Partido Progressista. Certo. Fora isso, não. Mas quem determinava o destino desses valores, a divisão dos valores? Era o senhor? Era o senhor Paulo Roberto? Eu é que determinava. Não, mas o percentual era o senhor que decidia se seria 60%? Não, esse percentual foi acertado entre o partido e o diretor. Certo. Eram os líderes do partido que decidiam isso? Sim, senhor. E esses líderes dos partidos todos, eles sabiam o que estava acontecendo, que o dinheiro que eles recebiam eram decorrentes dessas obras, desses contratos na Petrobras? Eu posso falar pelo Partido Progressista. Os líderes do Partido Progressista sabiam. De outros partidos, eu não posso dar essa informação porque certo. Não participei. O senhor teve reunião com esses líderes de partido em que se tratou especificamente desses pagamentos? Várias. Quem estava presente? O senhor pode nominar, por gentileza? Posso. Pedro Correia, Pisolati, Mário Negromonte, Nelson Meurer. Perfeito. Obrigado.
Retomando aqui um pouco, considerando que o senhor disse que iniciou esse tipo de trabalho há bastante tempo, o senhor sabe como que foi a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa? Sei. O senhor pode nos descrever? O Partido Progressista, na verdade, tinha acertado com o governo para ser da base aliada e tinha acertado o cargo da diretoria de abastecimento na Petrobras. Isso começou a demorar um pouco para acontecer. O partido se aliou com outros líderes de outros partidos para que fizesse bloqueasse a pauta da Câmara. E assim foi feito. E depois que isso foi feito, foi uma maneira do partido pressionar na época o governo para que colocasse o Paulo na diretoria. Tá, vamos falar claramente. Quando fala pressionar o governo, o senhor está falando pressionar quem? Quando pressiona o governo, logicamente pressiona o presidente da República. Que na época era o senhor Luiz Inácio. Sim, senhor. E depois desse período em que a pauta foi trancada, foi quando ele indicou o senhor Paulo Roberto para a diretoria de abastecimento. Ele não falou de coisa. Você está induzindo a testemunha. Eu não estou induzindo, doutor. Ninguém falou de coisa. Doutor. Já é a segunda vez que Vossa Excelência induz a testemunha. Doutor, A primeira oportunidade, tem que falar no microfone. quando Vossa Excelência falou, a primeira oportunidade, quando Vossa Excelência falou sobre a existência de um Caixa Geral, ninguém tinha mencionado o Caixa Geral. Vossa Excelência foi o primeiro que mencionou. Então Vossa Excelência induziu fazer um conceito no psiquismo da testemunha. Segundo, agora está falando também, isso não foi utilizado para testemunha. Você está induzindo a resposta e fica o protesto da defesa. Perfeito, doutor. Eu penso de forma divergente do senhor. Respeito Claro, respeito a sua intervenção, mas agora a palavra está comigo e vou continuar. Retomando, doutor, senhor Alberto. Então, depois desse período em que a pauta ficou trancada, é que houve a indicação do senhor Paulo Roberto para o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras? Na verdade, vou explicar bem isso para que não fique dúvida. Perfeito. O Zé Janene contactou o Paulo Roberto e acertou com ele que ia fazer a indicação dele para a diretoria de abastecimento da Petrobras. E o partido, o líder do partido, junto com o presidente do partido e a bancada, fizeram a indicação do Paulo Roberto para a diretoria. E depois dessa pauta, depois que foi trancada essa pauta, depois dessa pressão que foi feita no governo, aí sim foi nomeado o Paulo Roberto como diretor da Petrobras. Perfeito. O senhor já mencionou diversas vezes o senhor José Janene. Foi ele que o levou a trabalhar como operador desses pagamentos junto à Petrobras? Sim, na verdade, eu já operava pro Janene de muito antes. Então, eu falo isso desde o primeiro mandato dele Certo, o senhor até o era último. próximo a ele. Sim. O senhor, em alguma oportunidade, esteve do lado dele e presenciou alguma ligação do ex-presidente Luiz Inácio para o deputado federal José Janene? Bom, salvo engano, uma vez teve um problema de um cargo que era do Ministério da Saúde e era do Partido Progressista, e na época Humberto Costa acabou pedindo para que esse membro indicado pelo Partido Progressista no Ministério da Saúde fosse demitido. E eu lembro que foi conversado com o Aldo, que na época era das Relações Institucionais, salvo engano, e o Aldo prometeu ao Zé que não ia demitir e que ele ia esperar que o Zé falasse com essa pessoa para que ela fizesse a carta de demissão. Nós pegamos o avião em São Paulo. Quando chegamos em Londrina, o Zé recebeu uma ligação que essa pessoa tinha sido demitida. E aí, mais à noite, nós fomos jantar junto. E aí ligou o Aldo pro seu José para tentar falar com ele, colocar panos quentes na questão dessa demissão.
E eu me lembro que o telefone estava no Viva Voz e o Aldo estava do lado do presidente Lula. E o seu José estava muito nervoso com a questão da demissão, acabou fazendo um xingamento. Até não vou dizer o xingamento aqui. E aí foi quando na época o presidente Lula entrou na linha e falou assim: olha, tudo bem, você pode me xingar, mas não xingue outras pessoas da minha família. Então, desculpe, pode terminar. Foi isso que aconteceu nesse dia, foi o que eu presenciei. Certo, o senhor presenciou então essa ligação em que estava no Viva Vozes e o então presidente Luiz Inácio tratou sobre essa indicação para um cargo no Ministério. Não falou sobre isso. Isso, a Vossa Excelência de novo está colocando a palavra na boca da testemunha. A defesa não pode concordar com isso. Não tratou nada. Eu não disse que foi ele que tratou. Não, disse apenas, disse outra coisa. Eu disse que Vossa Excelência precisa foi parar de colocar a resposta na boca da testemunha, está induzindo a resposta. Eu não estou induzindo. Eu peço ao juiz que policie o comportamento da acusação. Eu vou retomar a pergunta, vou reformular. Fazer a pergunta, por gentileza, doutor? Sim. O senhor então esteve presente, ouviu essa ligação em que, colocado no Viva Voz, está o senhor Aldo Rabelo, o ex-presidente Luiz Inácio, nessa ligação em que foi tratada a indicação e a demissão para um cargo vinculado ao Ministério da Saúde. Não foi tratada indicação nenhuma. Ele vai responder a pergunta. Mas ele está induzindo nessa ligação que foi tratada. Não disse isso. Não, certo, ele vai responder então a questão. Não é dessa forma que se faz a pergunta, Excelência. Temos uma regra clara aqui no Código. Ele está induzindo. Então, Você não deve demitir, porque está aí no artigo. não é a testemunha que tem que corrigir a falha da pergunta, é Vossa Excelência. Não, doutor, ele está perguntando e acredito que a testemunha vai esclarecer. Está sendo induzida. Não está sendo induzida. Excelência, eu tenho doutor, Excelência, eu tenho uma observação, Excelência. Excelência me concede a palavra pela ordem, meritíssimo. Excelência, é só por uma observação. Olha, a testemunha estava falando em demissão. Sim. O doutor procurador da República vem e pergunta a indicação e a demissão. Sim. Quer dizer, não está correto. Ela vai responder que é a demissão. E, aliás, Excelência, uma pergunta que já foi respondida. O doutor procurador retoma a resposta. Eu peço a Vossa Excelência que, por favor... Então a testemunha pode responder a questão? Foi a demissão, ou foi a indicação, ou foi só a demissão? O que foi tratado nessa ligação? Nessa ligação foi tratado de que, na verdade, não foi tratado da demissão, porque já tinha sido demitido. O Aldo tinha tratado com o seu José que não ia demitir e que sim, a pessoa ia fazer a carta de demissão e ia pedir para sair. Não esperaram isso e demitiram. Aí o que aconteceu? Houve essa discussão do Aldo com o seu José e o telefone estava no Viva Voz e aí entrou o Lula na linha porque o seu José tinha feito um xingamento e não vou dizer o que ele falou aqui e aí a pessoa do presidente falou: olha, eu entendo que você esteja nervoso e tudo mais, mas por favor, pode me xingar à vontade, mas não xingue pessoas da minha família. Certo, então vamos seguir foi isso que aconteceu. Oi. Pela ordem. Paulo, me concede uma parte. É Júlio. Doutor Júlio, perdão. Sim, fique à vontade. Doutor Júlio, eu só gostaria de pedir a testemunha, se houver concordância de todos, que não precisa ter a preocupação de não dizer aqui qual foi o xingamento. Eu acho que o teor desse xingamento é importante para o esclarecimento dos fatos, que tipo de ofensa teria sido dito pelo senhor. Irrelevante, doutor. O que eu acho que não. José Janene falou, irrelevante, desculpe. Eu acho que justificou, inclusive, a intervenção do próprio presidente da República para ir ao telefone e dizer: não fale isso comigo. Pode seguir a próxima pergunta? Sim, já estou encerrando, Excelência. O xingamento na ligação o senhor fez em virtude, o senhor José Janene fez o xingamento em virtude do quê? Em virtude que ele estava muito puto, que tinha sido demitido uma pessoa do partido, indicada pelo partido, que trabalhava no Ministério da Saúde. Certo, e foi após esse xingamento que houve a intervenção dos... doutor aí também já falou, né? Sim, mas foi isso. Doutor, porque eu fui interrompido tantas vezes. É difícil.
É a última pergunta, o senhor pode responder. Foi depois desse xingamento que houve a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio? Sim. Porque Perfeito. o que o Aldo estava tentando fazer era colocar o presidente para falar com o seu José e para explicar o motivo dessa demissão. Perfeito. Como estava no Viva Voz e teve o xingamento, aí o presidente da o República senhor já respondeu entrou. daí. Perfeito, senhor Alberto. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Certo. Seja acusação, tem perguntas? Eu vou interromper aqui um minutinho.